Olha, se você tem internet, ou se você tem televisão, ou se você tem algum amigo, com certeza você ouviu falar ou você viu sobre o caso que aconteceu na Espanha no último domingo, envolvendo o Vinícius Júnior, um jogador do Real Madrid, que na partida entre o Real Madrid e o Valência, a torcida do Valência começou a gritar algumas pro Vinícius Júnior, tipo, chamando ele de macaco, começou a cantar algumas músicas de racismo mesmo pra cima dele. E aí ele ficou estressado, né? Lógico, não é a primeira vez que isso acontece no futebol, não é a primeira vez que acontece na Espanha e não é a primeira vez que acontece com o Vinícius Júnior. E ele ficou estressado e ele ainda foi expulso porque ele pegou mal e ficou nervoso com os caras. Então, assim, uma situação que todo mundo começou a movimentar sobre isso, a falar sobre isso. A internet começou a postar, tipo, apoiando o Vini Júnior, cobrando uma resposta do Campeonato Espanhol. E eu, cara, como um fã de futebol, fico triste pelo futebol, como um fã do Vini, que pra mim é o melhor jogador do mundo hoje, o melhor jogador do Real Madrid, que é o melhor time do mundo, cara, o maior time do mundo. Eu fico triste também como um fã do Vini e como cristão, cara, porque além do racismo ser zoado, ser feio, ser sem sentido e ser um crime, ele também é pecado. E nós, como cristãos, nós não podemos compactuar com isso e também a gente não pode ficar passando pano e escolher olhar para o outro lado, né? Então a gente tem que se posicionar contra o racismo também. E é normal a gente pensar, tipo, mano, esse tanto de coisa acontecendo, por que acontece? O que Deus está pensando? O que Deus está fazendo? Eu acredito que o racismo, ele entristece o coração de Deus. Nós servimos a um Deus que ele é criativo, que ele é sábio. Primeira coisa que aparece sobre Deus é que Deus cria, é que Deus faz, é Deus criando o mundo. Então isso mostra que nós servimos a um Deus criativo, um Deus que gosta de criar. E Deus poderia ter feito uma espécie de animal, Deus poderia ter feito um tipo de fruta, uma só cor, poderia ter feito um só tipo de árvore. Por que existem 1 milhão de tipos de árvore, 1 milhão de raças de cachorro? Por que existe tudo isso? Porque nós servimos a um Deus criativo que escolheu se manifestar através da diversidade. Então, por que existe vários tipos de pessoas também? Porque Deus é criativo. Deus poderia ter feito todo mundo da mesma cor, do mesmo jeito, todo mundo falando a mesma língua, né? No começo era assim, mas aí veio a Torre de Babel, enfim. Deus poderia ter feito todo mundo igual, mas Ele escolheu se manifestar através da diversidade, porque a diversidade revela também a criatividade e a sabedoria de Deus. E eu acho isso muito louco, cara. Então, o que a gente vê como aquilo que nos separa, na verdade, tinha que ser algo que aponta para Deus e nos mostra o quão criativo e amoroso o nosso Deus pode ser. E é muito claro quando nós olhamos para Deus que o desejo de Deus é que todas as pessoas conheçam a Ele através de Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, vemos para a vida dele ali nos evangelhos, nós vemos que Jesus não tinha nenhum tipo de preconceito com as pessoas. Então Jesus andava com publicanos, Jesus andava com pecadores, Jesus andava com prostitutas, Jesus andava, tipo assim, com todo mundo, todo mundo, todo mundo. E para ele não existia um tipo de pessoa que era melhor do que o outro. Todas as pessoas eram iguais diante de Deus, todos eram pecadores que precisavam da graça e do amor de Deus. Então quando Jesus olha para as pessoas, ele não vê diferenças, ele não vê um melhor que o outro, ele vê pessoas que precisam do amor de Deus. Jesus não fazia acepção de pessoas e nós também não podemos fazer. A gente tem que olhar para todas as pessoas como Jesus olha e amar as pessoas como Jesus ama. Então a gente tem que andar com todo tipo de pessoa, respeitar todo tipo de pessoa e caminhar com todo tipo de pessoa. Apocalipse 5:9 está falando sobre o que vai acontecer nos céus, o que vai acontecer no fim dos tempos, e fala que Jesus comprou com o seu sangue, ou seja, Jesus morreu por gente de toda tribo, língua e nação. Ou seja, Jesus morreu por todo mundo, por preto, branco, azul, amarelo, vermelho, gente de tudo tipo quanto é cor, de tudo tipo quanto é raça, tudo tipo quanto é país, Jesus morreu por eles. Então, a gente não pode compactuar com o racismo porque isso vai contra a extensão do amor de Jesus. Você acreditar que existe uma raça que é superior à outra é uma visão de mundo que não condiz com a visão que Jesus tem, com o amor que Jesus tem. Então, a gente não pode ser assim também. Dentro da igreja, cara, a gente não pode passar pano para esse tipo de atitude. Nós precisamos falar sobre isso nas igrejas, nas nossas redes sociais, com os nossos amigos. Eu acredito que o racismo entristece o coração de Deus. Então o racismo também tem que entristecer o nosso coração. O nosso chamado é de derrubar muros e criar pontes. O nosso chamado é para derrubar muros e criar pontes. Então tudo aquilo que separa as pessoas, tudo aquilo que traz divisão, a gente tem que ir contra isso. E a gente tem que criar pontes, criar relacionamentos, aproximar das pessoas. Jesus, ele fez isso. Ele derrubou muros, tudo que dividia, que rotulava as pessoas, Jesus foi contra. E o que conectava ele com as pessoas era o amor que ele tinha. Então a gente também tem que ser assim. Cara, como cristão, você precisa combater o racismo, você precisa se posicionar, você precisa orar pelas pessoas, você precisa amar as pessoas,
Cara, quantas pessoas já foram feridas por isso? Quantas pessoas são feridas por isso todos os dias? Então a gente precisa amar, a gente precisa orar, a gente precisa olhar mesmo com os olhos de Jesus. Nós devemos ir contra todo tipo de discurso que coloca uma etnia, uma raça, uma cultura acima de outra. E nós temos que olhar para todas as pessoas e todas as nações e todas as cores e tudo, e olhar e falar: uau, como nós servimos a um bom Deus, como nós servimos a um Deus criativo. E se as nossas diferenças, ao invés de causarem divisão, na verdade forem um incentivo para que a gente veja a manifestação de Deus de formas diferentes e vindo de lugares diferentes. Então, quando você vê alguém que é diferente de você, cara, não julgue, ame e pense bem, pensa, cara, Deus fez essa pessoa diferente de mim, mas ela é a imagem e semelhança de Deus. Então eu preciso amar, eu preciso respeitar e eu preciso caminhar junto. Então, que a gente possa caminhar junto nessa direção de derrubar os muros e criar pontes, para que assim as pessoas conheçam o amor de Jesus através da sua vida e aí através da sua vida elas possam conhecer também Jesus. Então, Deus te abençoe demais, é isso aí. Cara, não passa pano para racista, não passa pano para gente mal educada, para gente idiota, para gente preconceituosa e não seja também esse tipo de pessoa. Seja uma pessoa do bem, vibes, paz e deixa o Vini Júnior, cara. O cara vai ganhar a bola de ouro, o cara é embaçado. Vini Júnior, tamo junto, pai. Esqueça tudo.